Esse vídeo aqui é um tutorial que nós vamos explicar como obter o espaço vertical ideal, ou seja, a abertura do espaço vertical ideal para a construção de uma placa miorrelaxante dentro do fluxo digital, ou até mesmo um sistema biotemplate de Ricketts, tá? Que pode ser utilizado logo depois do uso da placa miorrelaxante. Nos outros vídeos eu expliquei sobre o projeto do sistema biotemplate, que sempre é utilizado logo depois de um tempo de uso da placa, né? Então, para a construção de uma placa dentro do fluxo digital, até mesmo do fluxo tradicional, a gente tem que ter uma moldagem, né? Um modelo de trabalho superior e inferior e uma mordida de cera para fazer a montagem no articulador e construir essa placa de um modo perfeito. Agora, o que acontece? Nós vamos falar dentro de um discurso do fluxo digital, onde você vai escanear a arcada superior, a arcada inferior, e depois nós temos que escanear a arcada do paciente com essa abertura vertical ideal para construir essa placa, né? Ou para eu ter a abertura ideal para construir o biotemplate. Olha aí. Bom, essa abertura que a gente vai ter entre os molares aí vai variar, a abertura ideal para cada paciente vai variar de acordo com o padrão facial de cada paciente. Esse aqui é um caso de um paciente que ele é braquicefálico, de face baixa, ele tem sobremordida, né? Você pode observar aí pela curva alterada aqui do plano posterior, aqui tem como se fosse uma extrusão dos incisivos inferiores. Então, os pacientes braquicefálicos têm essa característica, e quando abre, né, um pouquinho aí na região posterior, aí parece que não abriu muito no espaço interincisal. Já os pacientes dólicocefálicos, que são esses pacientes de face longa, quando ele abre 2 milímetros de espaço de molar, parece que abriu muito mesmo entre os incisivos, né? Então, o que acontece? Você vai escanear a arcada superior e inferior, e para a gente conseguir escanear com essa abertura certinha para cada tipo de padrão facial, nós temos que preparar um gire, uma mordida certinha, né? E como que a gente faz? A gente pega um pedaço de 1/5 de uma cera de lâmina 7 e a gente curva ela, né? E para fazer uma cópia da forma anatômica do palato lá, né? A gente faz isso daqui, deixando tocar somente aí a distal do primeiro molar permanente. Não pode tocar aqui nos incisivos, ó. A gente corta aqui assim, esse excesso aqui. E depois você vai pegar a cera, que é a cera de mordida, pode ser uma cera utilidade, ou essas ceras de fazer mordida, você corta o tablete, corta um pedaço certinho aí e vai colocar aqui em cima do plano oclusal. Nós vamos conseguir aqui, tá? Isso aqui pode estar direto na boca do paciente. Nós vamos conseguir isso aqui, ó, essa peça. Importante que não possa tocar, tá, nos últimos molares, tampouco pode tocar nos incisivos, porque esse paciente, quando for morder, ele não pode desviar a linha média. Então, você vai dar um espelhinho de mão para ele, você vai marcar aqui a linha média dele com a canetinha superior e inferior, vai dar um espelho de mão para que na hora que ele for morder, ele vai morder em mordida habitual, né, com a mandíbula retroindo, sem avançar a mandíbula. Ele vai morder em habitual e ele vai olhar o espelhinho e vai ver que a linha média dele tá coincidindo, né? Porque depois que ele fizer essa mordida de cera ideal, você vai escanear a boca dele, ele mordendo nessa cera. Então, lá no nosso software, a gente vai depois eliminar essa cera e vai ter o espaço vertical certinho. Mas aí aqui é que está o grande macete. Nós vamos precisar de fazer uma bolinha de resina fotopolimerizável aproximadamente de 5 milímetros de espessura. Você pega uma resina aqui, ó, né, tubete. Aí você vai lá, tira um pedaço de resina daqui de dentro aqui. Você vai enrolar ela, fazer ela aí, criar aí uns 5 milímetros, você mede no paquímetro. Vai lá no paquímetro lá.
Faz uns 5 milímetros lá, uma bolinha de 5 milímetros. Aí você vem e fotopolimeriza ela. Só um pouquinho que você fotopolimerizar aí, ela já tá legal, não precisa ser muito não. Então, aí ela já endureceu. Aí você vai colocar ela, você vai abrir um furo dentro dessa resina aqui, ó, da cera, desculpa. E você vai colocar ela, porque quando o paciente morder, ela vai ser o stop, para não deixar esmagar, ó. Então, 5 milímetros de espaço entre molar, a gente usa aproximadamente para um paciente que é braquicefálico, porque quando a gente montar no articulador virtual lá, esses 5 milímetros, olha só o stop, né? Mordeu, você põe dos dois lados, ele mordeu lá no nosso articulador, aí ó, fechou aqui, eu tenho 5 milímetros de espaço entre molar, para eu construir a placa de mordida dele inicial, que nós vamos começar a trabalhar com esses 5 milímetros para esses pacientes que são dólico-cefálico. Então, se eu abro aqui o espaço entre molar 5 milímetros, eu já vou tirar então o contato da cabeça de côndilo lá de dentro da fossa. Já é uma abertura tolerável pelo paciente. E depois a gente vai usar essa placa com 5 milímetros de abertura aí, né? E nós vamos descobrir se esses 5 milímetros de abertura for o suficiente para eliminar aí essas dores, desconforto, todo. E caso a gente não tenha um bom resultado, aí a gente ainda pode aumentar depois mais um pouco essa placa. Pode adicionar a cera na oclusal dela, o paciente morder mais um pouco mais alto e a gente vir reconstruir, aumentar a placa. Uma vez esse paciente apresentou bons resultados com a placa, naquela dimensão vertical que foi, né, desbravada lá, que foi investigada, ideal para aquele paciente, nós vamos substituir a placa dele de uso noturno por um sistema biotemplate de Ricketts de uso diurno, porque ele pode mastigar, comer, alimentar com esse dispositivo, né, que é estético. Então, aí nós vamos criar uma linha de tratamento futura depois para esse paciente, uma vez que ele se adaptar com esse aumento da dimensão vertical novo, né, que foi feito um trabalho prévio de estudo em cima disso daí, nós vamos decidir se vai ser feita uma reabilitação protética, levantando, né, a questão vertical do paciente, se essa altura vai ser levantada só no inferior, ou se vai ser dividida metade superior, metade inferior. Isso daí lá o reabilitador que vai decidir depois como vai ser feito, mas inicialmente o biotemplate funciona muito bem para isso. E o intuito desse vídeo aqui então é mostrar como é feita essa mordida de cera, que pode ser utilizada tanto no caso se for fazer o sistema dentro do padrão normal, com moldagens e obtenção de modelos físicos de gesso, quando se for escanear. Então a gente faz essa peça, né, coloca esse stop de resina foto aqui de 5 milímetros para os pacientes braquicefálicos. Quando eu tenho um paciente dólico-cefálico de face longa, ao invés de eu fazer um stop de cera desse daqui de 5 milímetros, eu posso fazer um pouco menor, posso fazer de 3 milímetros de espessura, porque no paciente dólico-cefálico, aquele de face longa, se eu abrir 3 milímetros entre espaço entre molar, eu vou ter um espaço de abertura interincisal, né, entre os incisivos, muito amplo, que pode tornar difícil fazer uma placa de mordida para esse paciente. Então, é isso daí, gente. Fazer essa mordida de cera aqui, que vai funcionar como se fosse o jig de abertura. Por que ela não pode ter material na região anterior? Porque a gente tem que policiar se a linha média não desviou, né? Policiar se a mandíbula está retruída em relação à maxila, porque quando a gente abre o espaço vertical, a mandíbula ela abre no sentido retrusivo, né? Policiar isso tudo, e essa cera aqui não pode vir até a região dos segundos molares por conta do efeito tesoura, né? Se toca aqui primeiro, o paciente fica totalmente desorientado aí, ele pode rodar a mandíbula para o lado horário ou anti-horário e acabar mordendo nessa cera errada. Depois aqui no nosso, né, software a gente vai construir uma placa que não vai dar certo na boca depois. Então, essa mordidinha de cera aqui, a gente faz um escaneamento da boca com ela desse jeito. Então, nós vamos receber aí o arquivo STL das arcadas superiores e inferior, da arcada superior e inferior, e também um arquivo STL aí dessa oclusão mordendo assim nessa cera, né? Então, é isso daí. Esse é o protocolo para a gente fazer a obtenção aí das nossas placas. Tanto placas impressas, quanto placas fresadas também por CAD/CAM.